Prudência. A prudência é a virtude dos sensatos. Eu vou falar um pouquinho sobre isso, mas eu não te enganei. Calma, o assunto é sobre a Amazônia e a histeria que a mídia está englobando nesse discurso. Mas primeiramente, vamos lá. Ative os sininhos aqui embaixo, se inscreva no nosso canal se você ainda não é inscrito e curta o nosso vídeo e, é claro, compartilhe com todos, tá certo? Bom, vamos lá. Por que eu digo que a prudência é a virtude dos sensatos? Porque, para mim, que sou um analista político, trabalho com política diariamente, você saber qual é os limites e quais são os discursos que têm empoderamento em cima de você é algo essencial para que você forje uma opinião sensata, baseada em fatos, e não em histerias e ideologias. E dessa maneira, quando você forma essa opinião sensata, você oferece ele para a sociedade depois de uma ponderação regulada, uma ponderação verdadeira. E isso que está faltando na mídia hoje. Se você for pegar todo o discurso que está ocorrendo desde 2 semanas atrás, mais ou menos, a gente percebe uma escalada nesse discurso que se inicia com a contestação de Bolsonaro sobre os dados do INPE aqui no Brasil, sobre as questões do desmatamento. E a contestação, como é um princípio do próprio conhecimento científico, ela sempre vai ser válida, não importa de onde ela veio. É muito estranho quando o cientista se sente afrontado quando alguém contesta os seus dados, dado que a tese e a antitese é o princípio da própria ciência. Depois dessa contestação, Ricardo Galvão, se eu não me engano é o nome dele, do ex-diretor do INPE, criticou o Bolsonaro publicamente, deixou o clima extremamente pesado dentro do governo, ao ponto de que se tornou insustentável a situação dele dentro do INPE e ele foi exonerado. Após isso, há uma escalada de discurso ambientalista como nunca ocorreu aqui no Brasil, como se a mídia tivesse descoberto nesse momento que a Amazônia sofria com queimadas, com desmatamento e etc. Como se isso nunca tivesse acontecido na história do Brasil, mas começou a acontecer apenas nesses últimos 8 meses para cá. Todavia, quando você vai investigar os dados factuais, ou seja, fato por fato, você percebe que o ano de 2019, segundo os dados da NASA, que eu vou deixar o link aqui embaixo para vocês, eles dão conta que agosto ele está até abaixo da média de queimadas nos últimos 10 anos ou mais aqui no Brasil. Que, na verdade, esses dados que estão sendo pululados na mídia, eles são informações incompletas, realmente feitas para gerar dubiedade e críticas infundadas ao governo. Não que o governo não tenha lá sua culpa e que ele muitas vezes tropece nos seus discursos e se apegue um tanto quanto em demasia à sua própria ideologia. Não estamos aqui para proteger o governo, mas estamos aqui para proteger a verdade. Então significa que, segundo a NASA, os dados de queimadas na Amazônia hoje está abaixo da média. É isso mesmo que eu estou dizendo para vocês. Essa histeria que está acontecendo nesse momento não é por conta da saúde da Amazônia. Então você vai me perguntar, Pedro, então para que é? A gente vai chegar lá. Mas eu já vou te adiantar para você o que é. Chama ideologia. Vem comigo que você vai entender. Ontem, Macron no seu Twitter fez uma postagem um tanto quanto infantil, adolescente. Ele pegou uma imagem da década de 80 de uma queimada que de fato ocorreu aqui no Brasil, uma queimada grande, e postou no seu Twitter como se fosse uma queimada que estivesse acontecendo naquele momento no Brasil, como se estivesse acontecendo ontem. Não bastava esse erro infantil e grotesco, ele disse no seu tweet que a Amazônia é nossa, como se a Amazônia fosse da França. Uma clara atitude imperialista e colonialista. E posteriormente a isso, diz um embuste, discurso populista, de que a Amazônia é o pulmão do mundo. Mentira! Sempre foi mentira isso. Os climatologistas mais respeitados no mundo sabem que são quem controla o clima, quem controla o nível de oxigênio na Terra são os mares, que são infinitamente maiores do que os pedaços de terras que estão aqui ou acolá nos continentes. Então,
partindo desse princípio, a gente percebe que tem um discurso de um francês, de um presidente francês, que está usando de dados falsos para criticar o Brasil. O Brasil, não o governo Bolsonaro, vamos deixar isso claro. Porque quando você ataca a honra de um país, você está atacando diretamente o seu povo, perfeito? Depois que ele fez esse discurso, falando inclusive em tom totalmente descabido, que vai levar a discussão para o G7, um grupo do qual o Brasil nem faz parte, dando a entender que a intervenção internacional em território brasileiro é uma possibilidade, isso é quase um aviso de guerra, porque quando você diz que você vai utilizar de força internacional em território soberano, você está utilizando de uma força de qual você não dispõe para isso. O general Vilas Boas, que eu sou um crítico muito grande dele, inclusive, fez uma análise sensata ontem em seu Twitter, dizendo que tal discurso de Macron é um discurso muito alarmista, ao ponto de você gerar na sociedade uma insegurança e quase em tons de guerra. Isso é uma coisa muito séria. É quase que um país europeu dizendo que invadirá o Brasil para tomar conta da Amazônia. Isso é uma coisa muito séria. Posteriormente isso, Merkel da Alemanha endossou o discurso de Macron, a Noruega já tinha feito isso e a Irlanda entrou no jogo, ameaçando melar todo o negócio da união do Mercosul com a União Europeia. Tudo isso baseados em mentiras, em inverdades que a mídia está de maneira leviana repetindo, sabendo que são mentiras. É isso que eu estou querendo dizer e vou enfatizar várias vezes aqui nesse vídeo. É mentira de que a Amazônia está numa verdadeira pira de chamas nesse momento. É mentira de que as queimadas estão aumentando. É mentira que o desmatamento está em números alarmantes. Tudo isso é mentira, baseada em fatos, em dados da própria NASA, que divulgou esses dados para nós. O próprio INPE divulgou alguns dados fazendo um comparativo dos últimos 20 anos. Os anos que mais tiveram queimadas no Brasil foram de 2002 a 2010, justamente em governos socialistas que eram amigos de ideologia desses países que agora atacam o Brasil. Será que é à toa? Será que isso é simplesmente coisa da cabeça conspiracionista de um conservador, de um analista político conservador? Vem comigo que eu quero deixar a última pulga atrás da sua orelha. Pois bem, quando a gente pega a densidade da Amazônia e a gente tem um pouquinho de noção das riquezas naturais e matérias-primas que lá dão, a gente percebe que a riqueza da Amazônia, ela não é só uma riqueza de discurso ecologista. Não é só para quem quer abraçar samambaia e conversar com árvore. Na Amazônia, a gente tem riquezas minerais infindáveis. O grafeno que virou piada na boca do Bolsonaro é o que vários países buscam em abundância, porque faz compartimentos especiais, participa de ligas para celulares, etc. Coisas que todo grande país capitalista busca. E o Brasil tem em abundância. Ora, sabendo dessa situação e dessa verdade que eu estou contando para vocês, será que a gente pode se questionar de maneira sincera, sem levar nenhum tipo de conspiração adiante? Será que a Europa, será que a França, a Noruega, a Irlanda e a Alemanha estão despejando milhões e milhões de dólares ou de euros aqui em nossa terra por benevolência? Será que a Alemanha e a Merkel é tão boazinha assim que ela despeja milhões e milhões de euros em ONGs aqui na Amazônia para salvar macacos de queimadas? Para salvar jaguatiricas? Será? Será realmente que Macron está preocupado com as queimadas da Amazônia? Ou será que tem alguma coisa aqui que cresce aos olhos da França? Riquezas do qual eles não têm porque destruíram as suas próprias florestas. Guzzo, um dos grandes colonistas políticos aqui do Brasil, ele disse num recente texto que a maneira de pensar da Europa é o seguinte: floresta para eles, campos cultiváveis para nós. Será que não é isso que está acontecendo? Será que eles não destruíram todos os seus recursos naturais e agora estão buscando, no novo colonialismo, tomar o nosso? Isso não é discurso nacionalista.
de forma alguma. Isso é discurso sensato, baseado, esse sim, em fatos. Se eu não acredito que a caridade, que a caridade geopolítica que está acontecendo agora, que esse derrame de milhões e milhões de dólares seja só por benevolência, será que só eu sou esse cara cético e pessimista? Acho que não, na verdade. Muito obrigado, galera.